Vamos lá, então. São 16 horas e 2 minutos na capital federal do Brasil, evidentemente que aqui em São Paulo também, em Florianópolis, onde está o meu amigo pernambucano Raimundo Nonato, lá passando frio, idem. E eu imagino que Londrina, pelo jeito ali da cara do meu amigo Roberto Alcântara, deve estar friozinho também ali, né? Londrina é frio quando bate essa Bastante. friaca aí. Mas vamos lá, né? Por outro lado, a gente tem, né, o Fábio Cecília, que está falando desde Manaus, por exemplo, né? Que está com a sua camisa ali de manga curta ali, curtindo o calorzinho manauara, não é verdade? Né? E a Sheila, que não está aparecendo aqui para mim, direto de Belém. Mas vamos lá, pessoal. A gente vem para a nossa reunião aqui, né, dos encontros semanais que a gente está fazendo, fazer só um grande pedido, pessoal. Ontem a gente teve reunião, que foi a reunião do Fortec, falando sobre a Estratégia Nacional de PI, ok? A gente falou sobre acesso à plataforma Zoom, mais uma vez, para quem não estava conseguindo acessar. Isso tudo ficou colocado no vídeo da parte da manhã. Tem praticamente a primeira hora do vídeo na parte da manhã, a gente fez uma revisão da reunião do Fortec, a gente fez uma revisão do que como usa o Zoom, falamos um pouco sobre a estrutura da consulta pública também, tá ok? Então, evidentemente, que não é legal a gente ficar repetindo tudo isso agora, tá? Mas assim, aliás, de manhã o número de participantes era menor, a gente fez até uma pequena apresentação rápida enquanto a gente estava esperando os colegas chegarem, mas agora, né, sexta-feira à tarde, vamos dar uma corrida maior, que esse grupo está maior também. Eu vou fazer só, então, alguns flashes, né, do que teve da semana passada para cá. Então, a gente organizou o Slack. Depois, no sábado, a gente teve a gravação do vídeo. Eu mandei praticamente para todos vocês o vídeo com a gravação também do Slack. Espero que vocês tenham conseguido dar uma olhada. Eu vou mostrar para vocês onde está isso daqui, ó. Vou dividir minha tela. Tomara que não caia a minha conexão. Opa, deixa eu só entrar aqui no... Isso aqui é o nosso Slack, tá? O vídeo que fala sobre como usar o Slack está aqui, ó. Comece por aqui. Tem um vídeo. Só vou pedir para a Fabiana dar um joinha assim para mim, caso ela esteja conseguindo ver. São 19 horas e 46 minutos. Conseguiram ver, pessoal? Deu? Estão vendo minha tela? Obrigado, Fábio. Legal. Então, tem esse material todo que explica aqui como funciona o Slack, como que você entra, como os grupos estão organizados, como você entra para fazer o comentário no grupo, tá ok? Tá tudo explicado ali, pessoal, nos 10 primeiros minutos, e depois dos 10 primeiros minutos, lá para o final, a gente tem detalhes, né, bem detalhados mesmo, né, sobre como usar o Slack. Tá? Por que é tão importante eu estou insistindo isso novamente na reunião da tarde? Porque para a gente ser efetivo, a gente precisa sair do WhatsApp e ir para uma plataforma que a gente possa trabalhar de forma organizada, em vários canais, e de forma assíncrona. Em outras palavras, cada um no seu tempo. Todo mundo aqui é muito ocupado e a gente não tem todo o tempo no mundo para ficar marcando reunião, tá ok? Aqui dentro do Slack, eu vou só repetir mais uma vez, porque alguns colegas não assistiram ao vídeo. Entrou no Slack, como eu entro no Slack, hein? Todo mundo deve ter recebido um link nos grupos nosso WhatsApp, de onde está o Slack. Se não recebeu, escreve para mim um WhatsApp falando, Henry, eu não recebi, e eu mando de novo, tá ok? Beleza. Aliás, vou pedir para Clemente, se você puder pegar o link do Slack, que já foi postado em algum lugar, e postar aqui novamente no nosso, no chat aqui do Zoom, eu agradeço, tá bom? Obrigado. Mas vamos lá. Tem vários canais. Aqui a gente tem o canal da estratégia, e na geral, onde tem a parte mais importante do nosso trabalho, que é esse documento aqui da consulta pública, que se você clicar nele, você vai ver que ele está um documento que ele está no Google Drive. E como está no Google Drive, todo mundo pode entrar, ler e compartilhar seus comentários. Ok? Fábio, só me dá um ok se vocês estiverem vendo minha tela ainda. Tá ok? Estão vendo? Obrigado, Fábio. Legal. Aqui na consulta pública que tem, vocês veem que tem a consulta e aqui tem vários comentários, tá? Eu coloquei alguns comentários na primeira página e a Sayuri já colocou alguns outros, e aí vai. Como que a gente coloca comentário no Google Docs?
Você vem na bandeirinha aqui, tá vendo? Ó, adicionar comentário, coloca aqui em cima e escreve qualquer comentário que você quiser. Alguns colegas não estão conseguindo fazer isso, né? Então, por que não estão conseguindo? Porque não estão conectados, provavelmente, na conta, né, do seu Gmail, tá? Então, você vai lá, fica conectado direitinho no seu Gmail, e aí, com a sua conta do Gmail, você consegue fazer os comentários. E melhor do que fazer os comentários, quando for ler o documento de cima a embaixo, vocês vão poder ler comentários de outros colegas também, tá? E se vocês derem uma olhada, quem já fez isso, né, pode atestar, vocês vão perceber que o nível dos comentários ele está bastante relevante, tem várias discussões que estão em andamento aqui, tá ok? Beleza, então. Então, pessoal, essa é uma das primeiras partes, né, importantes que a gente tem no trabalho, e tudo isso, né, do que a gente tem, ele já está no vídeo, que é o vídeo de hoje de manhã, tá ok? Henry, cadê o vídeo de hoje de manhã? O vídeo de hoje de manhã foi colocado tanto no nosso WhatsApp, de quem está no grupo no WhatsApp, quem não está no grupo do WhatsApp, eu vou mostrar um outro canal para vocês, tá? E também está no nosso Slack, como eu vou mostrar para vocês. Se vocês vierem aqui no Slack, voltando para o Slack, né, o vídeo de hoje de manhã, ele está aqui, ó, Encontros à Rede, e aí a gente tem aqui, ó, o vídeo de hoje de manhã. E aí o vídeo de hoje de manhã, uma reunião que demorou 1h20, mais ou menos, está todo aqui. Tem a parte inicial, apresentação dos participantes, esse negócio de espaço no Slack, canal de informes, que é o que eu estou fazendo agora, são os 15 primeiros minutos, e aí vocês vão ver que esse vídeo aqui, ele já começa no minuto 16, que é entrando já nos comentários sobre a reunião de ontem que a gente teve do Fortec, em que a Patrícia Gestic e o Miguel, do Ministério, a Patrícia Gestic, consultora, e o Miguel, que é do Ministério da Economia, fizeram uma apresentação na reunião do Fortec sobre o que é consulta pública, o que é estratégia e assim por diante, e eu não vou ficar, evidentemente, repetindo isso para vocês. Henry, cadê a reunião de ontem lá do Fortec? Está aqui dentro de ENAPI geral, tem aqui, ó, a reunião de ontem, deixa eu ver se está aqui, está aqui, ó. Acesso ao vídeo no webinar Fortec sobre Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, e aqui, mais uma vez, eu usei a estratégia já joguei lá para, a primeira meia hora foi a apresentação da Patrícia e do Miguel. Grande parte dos colegas já assistiram a isso, né, e queria falar, não, vamos para as perguntas e respostas, tá? Então a gente foi direto para as perguntas e respostas, e aqui eu coloquei algumas das perguntas mais objetivas que tinham sobre o questionário, dúvidas que nós tínhamos na sexta-feira passada, eu procurei colocar aqui. Tá, eu vou repetir isso, tá no vídeo de manhã, mas eu vou repetir agora novamente, porque isso é muito importante para o nosso andamento do trabalho, tá ok? Deixa eu só colocar aqui de novo, ver o painel de alguns colegas. Fábio, vocês estão me ouvindo? Seguem me ouvindo? Legal, obrigado. Legal. Então, vamos lá, né? Algumas perguntas básicas, tá? Primeiro, né? Pergunta sobre os formulários. Nos itens de múltipla escolha, notas de 1 a 5, quando não concordamos com a redação integral de um item. Tipo, eu não concordo com esse negócio, né? Legal. Eu devo dar uma nota 1, que é a nota mínima, e escrever comentários no campo de texto? A resposta do Miguel foi bem direta. Sim, se você não concorda com alguma sugestão, dê nota mínima e comente no quadro adequado por que você não concorda ou o que você acha que deveria ser. Evidentemente, se é uma pequena mudança de redação, uma vírgula para cá, outra para lá, você dá a nota que você acha que tem que dar e aí avalia, tá ok? Tá, então essa é uma coisa importante em relação às notas que a gente tinha dúvida, como a gente faz. Segunda, né? Como será feita a análise estatística das respostas em relação aos campos de nota 1 a 5? Vocês podem assistir o vídeo do Fortec, mas a resposta resumida é: ainda será definido como será feita a análise estatística. Comentaram que estão contratando algum especialista, tal, nesse segmento, para fazer um suporte, né, nesse segmento, ok? Mas legal. Mas melhor do que eu ficar falando, assista ao vídeo da reunião de ontem, para vocês não ficarem ouvindo as coisas por meio da boca de outra pessoa, tá bom? Legal. Recomendo muito que assista o vídeo de ontem, quem não está por dentro, tá? Porque vocês vão ouvir o pessoal do Ministério da Economia falando sobre a consulta pública.
No caso de associações, grupos com vários componentes, como deve ser feito o negócio, né? Falou, olha, o cadastro é sempre por CPF, tá? Então, uma pessoa vai entrar. Como vai ser feita essa análise? Provavelmente vai ser de forma qualitativa, tá? Porque você vai entrar ali e se é uma pessoa, duas, aí já não se sabe, né? Mas muito provavelmente a questão toda é qualitativa. Aliás, na reunião de hoje de manhã, acho que foi a Renata que comentou alguma coisa que provavelmente será qualitativa essa análise. Em outras palavras, não adianta, não é estatística, não é votação isso daqui, é contribuição, tá? Então, tem uma opinião, dê sua opinião ali dentro, tá ok? A outra questão que nós colocamos na semana passada foi a questão do prazo muito curto de resposta, né? 20 dias apenas, 9 ao contrário de hoje. Então, pergunta, tem previsão de extensão? E a resposta deles é, não é esperada extensão do prazo. Deve acabar no dia 30 mesmo e ponto, acabou, tá? Uma outra pergunta que foi feita ontem é quais são os próximos passos. O pessoal vai pegar a consulta, vai trabalhar com ela e aí vai publicar o documento final, né? Não vai ter tréplica nem nada disso. A nossa última chance de dar uma contribuição é na forma de uma consulta pública, até onde eu entendo essa por meio dos formulários, do que a gente tem agora também, tá ok? Show! Parar de compartilhar minha tela, pessoal? Pessoal, vamos lá, antes da gente entrar um pouco mais em algumas ideias que a gente teve de como a gente pode trabalhar, alguma dúvida ficou sobre como eu entro no Slack, o que aconteceu na reunião de ontem, e alguma coisa a mais sobre a consulta pública? Vamos lá, pessoal, a hora para perguntar agora. Legal, pessoal, então vamos seguir aqui um pouco mais adiante, então, tá? Pessoal, maiores detalhes sobre tudo isso que eu comentei até agora estão no vídeo da reunião de manhã cedo. Sobre a reunião de ontem do Fortec, tá lá também no nosso canal, a reunião de ontem no Fortec, tá bom? Beleza, então vou seguir aqui um pouco mais adiante com vocês. Bom, isso tudo colocado, pessoal, alguns comentários de ordem geral, tá? Assim, a gente tem agora mais 9 dias para seguir adiante. Um dos pontos que até a gente falou de manhã cedo foi, pessoal, tem muito pouco tempo, vamos direto para as respostas objetivas, que são os formulários que a gente tem, tá? Aliás, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui sobre essa história de formulários que eu não tinha mostrado ainda, né? A nossa consulta pública, que está lá no site do Ministério da Economia, ela tem um documento principal, tem alguns anexos e tem 7 questionários na forma de eixos, mais um questionário geral, ok? Os questionários na forma de eixos, eles têm essa aparência aqui, ó. Aliás, se vocês vierem aqui no nosso Slack e na eixo 1, por exemplo, vocês vão ver, né, que o Clemente nos ajudou e a gente tem uma réplica, vamos dizer assim, né, um modelo de como está o formulário no Ministério da Economia, só que com a diferença que aqui a gente não precisa responder as perguntas obrigatórias para seguir adiante, tá bom? Beleza, então tem aqui, ó, tem a identificação, no caso da identificação no Ministério, ela é obrigatória e é pelo CPF, tá? E aí você pode seguir aqui adiante, né? Tem alguma sugestão para a definição do eixo 1, tal, aí vai adiante, aí tem as perguntas que são as mais objetivas, vamos dizer assim, avalia a relevância das ações propostas para o plano Brasil Mais Competitivo. Tipo, nota de 1 a 5, tá ok? Beleza. Uma tendência que a gente tem quando a gente olha um questionário longo desse, prazo de 9 dias, é o que a gente fazer. Pessoal, vamos naquilo que é o mais rápido. Vamos questionar, responder com as bolinhas aqui, ó. Por quê? Porque a gente consegue fazer isso, sei lá, meia hora, 1 hora, tal, certo? Que é só colocar bolinha, não precisa responder muita coisa, né? E a gente vai respondendo assim, né? Legal, é possível fazer isso? Sim, é. É recomendável fazer isso? Aí vem uma questão. Talvez não. Por quê? Porque não necessariamente essas propostas que estão aqui são as melhores propostas, não são únicas. Pode ser que a gente tenha outras propostas também. Só que se você coloca a nota 5 em tudo isso, quase que você está falando cara, curti tudo isso, manda bala, né? Olha só, tem um monte de sugestão que foi dado pra gente e eu aceitei todas. Nota máxima para todas elas. Curti, certo? Só que aí a gente acaba não tendo uma leitura talvez um pouco mais detalhada
e um pouco mais crítica sobre as coisas. Por quê? Porque a gente fica restrito às opções que nos foram dadas. Então, no nosso grupo, qual a recomendação que a gente está fazendo dos nossos trabalhos? Ao invés de ficar clicando, dando resposta, que é rápido, tá? É só marcar a bolinha aqui, né? É o seguinte, vamos voltar lá para o nosso documento, lá do Slack, vamos entrar ali na nossa consulta e vamos entrar no documento e vamos ler o todo, tá? E é uma coisa muito interessante que quem já participou da leitura desse todo, que está aqui, né? Vocês vão perceber que tem questões que vão desde definição de termos até notas de final de página, por exemplo, para definir como vai ser estruturada uma coisa ou outra, tá? Só para dar um exemplo assim, ó, até estava pegando o exemplo da questão dos centros de inteligência em propriedade intelectual empresarial, que é mencionado na página 53, tem um centro de inteligência de propriedade industrial, que o nome é muito parecido, na página 97, se não me engano meu. E aí fala que vai ser composto pelo INPI, pela BDI e pelo Ministério da Economia. Na página 53 não entra nesse grau de detalhamento. Então, vocês veem que assim, é interessante, é importante a gente ver o documento como um todo, né? E não simplesmente ir para aquilo que seria o mais óbvio, que seria ir para responder aos questionários. Então, diante disso tudo, o que nós falamos de manhã cedo hoje, pessoal? Deixa eu tirar aqui, voltar para o nosso painel, tá? Deixa eu tentar ver como que está aqui minha conexão. Continua ruim, mas eu vou tentar colocar meu vídeo de novo para vocês. Ih, estou vendo que está travado o meu vídeo, quer dizer que continua ruim minha conexão. Pessoal, o que a gente viu, na verdade, o que a gente propôs na parte da manhã hoje foi o seguinte: vamos, mais do que a gente ficar respondendo questionário, vamos partir para uma discussão mais substantiva sobre o que nós temos na consulta pública. Então, Renato, eu sei que você já viu o documento e já tem alguns comentários, Clemente já deve ter visto também, deixa eu ver quem mais aqui já comentou um pouco mais, né? A Elvira já leu mais coisas, né? E assim por diante. Então, eu vou pedir para os colegas que já deram uma lida no material e que vocês assumam, talvez até agora, a apresentação, tá, Renato? Eu vou pedir para você começar, tá bom? Vai lá, Clemente, pode ir. O Clemente fez um trabalho magnífico aqui para a gente, né? Porque foi super, super útil essa sua iniciativa. Então, eu peço que você passe para você. Agradeço. Bom, gente, deixa eu ver se eu mostro a tela. Não é necessário, não, já estava mostrando a do Henry. Eu fiz uma primeira leitura do documento, né? Como eu até comentei com o Henry, é bem necessário, e pessoalmente eu estou achando a barrinha da direita ali com os comentários está até mais rica do que o documento em si. Está com um engajamento muito legal, o pessoal comentando muita coisa bacana. E assim, o que eu vi até agora, e aí os colegas podem me corrigir ou falar em cima, até uma coisa que eu tinha comentado com ele, que eu estou vendo bastante desconexão. Então, a gente tem um problema, que seria assim, uma torre de marfim com a propriedade intelectual longe de todo o resto. E o documento, por mais que fale em ações de engajamento, de juntar coisas, eu pelo menos não li nada colocando propriedade intelectual como uma parte de um todo, né? Então, eu até teci comentário nisso. Quando falam da história de propriedade intelectual, falam de eventos, sem falar de coisa de empreendedorismo, sem falar de coisa de inovação. Essa parte eu fiquei um pouco assim. A questão dos termos, os colegas apontaram bastante coisas interessantes assim para ver, mas eu não vou ficar lendo, né? O pessoal entrando no documento ver.
Mas, assim, no geral, é um documento que traz uma bagagem e, independente de concordar ou não, ele está sendo importante porque ele é muito referenciado no questionário que a gente deve submeter ao governo. Então, mesmo para quem sabe de cor e salteado tudo que vai ser abordado lá, eu acho importante dar uma olhada para saber qual que é o escopo e definição que está sendo dado a cada coisa. Acho que, assim, uma olhada geral é bem isso. Não sei se estaria por aí, o Henry, se quiser me dar uma direcionada a mais, mas o meu geral seria esse mesmo. Eu acho que seria bom a Renata ou o Clemente ou algum colega mostrar para os outros participantes aqui como está estruturado esse documento. Tem muita gente que nem viu o documento ainda, tá? Lembrando, tá? De manhã cedo, a gente fez... Quem eventualmente tiver que sair da reunião agora, assiste o vídeo de manhã cedo. A gente entrou, falou de cada um dos itens, como está tudo estruturado e tal. Mas só não queria ficar repetindo, porque vai ficar uma coisa extremamente repetitiva. Então, vamos pegar outro colega que já viu também, apresenta o documento para os colegas, vai ser bom. O meu ponto que eu acho que a gente tem que trazer para a discussão, eu me preocupo mais com o que eles colocam como sendo as soluções, que está na segunda parte do documento. Por quê? Porque aquela parte, para mim, é a mais sensível. Eu tenho um pouco de receio da gente fazer um trabalho que não entregue nada, assim, a gente, que eu digo o Brasil, né? Então, por isso é que eu acho que a gente deveria fazer eu faria do fim para o início, por isso que eu falei, Clemente, vai na frente para ver o que você tem mais de input. A Elvira pediu a palavra também, então acho que, Elvira, você quer comentar a primeira fase? Porque eu não fiz muitos comentários nessa primeira parte não, a não ser o que eu notei, eu acho que todos notaram, a ausência do MEC na estrutura do trabalho, mas que seria solucionado com envolvimento posterior. Elvira, você quer fazer algum comentário da primeira parte? Como é que... Na realidade, não, isso foi... Quer dizer, eu quis falar por causa do que o Clemente falou. Eu já li todo o documento, a estratégia, né, o completo. E o que eu percebi? Eu não tive essa mesma percepção do Clemente. Aliás, porque eu acho que a propriedade intelectual, claro que ela está associada, quer dizer, o empreendedorismo, as empresas precisam da propriedade intelectual, mas tem coisas aqui que para mim é inovação, que é algo que é super importante. Aliás, a propriedade intelectual é importante e preserva a inovação, dá valor à inovação, agrega valor, mas ela digamos assim, uma área independente, mais ou menos, né? Então, outra coisa que eu queria chamar a atenção é que realmente a gente tem que ler o documento. Se a gente for ver, eu, por um acaso, né, eu não sou uma pessoa assim que muito boa, inclusive, de correção. Só para chamar a atenção, na página 63 do documento, que são 7.3, que é o macro objetivo e ações do eixo estratégico 2, tem uma coisa aqui que, dentro das ações, 1.3, eu encontrei assim, financiamento de organizações criminosas locais. Eu tenho certeza que o que quer dizer é financiamento de organizações de combate quer dizer, financiamento de organizações de combate a criminosos locais. Então, a contrafação, e em algumas outras partes, aqui, por exemplo, na página 81, que são atores chaves para a cooperação ou interlocução do eixo estratégico 3, eu vejo que tem vários conselhos, mas, por exemplo, tem da Conselho Federal das Engenharias, mas cadê das áreas de saúde, por exemplo? Tá faltando farmácia, biomedicina, biologia e as universidades. Eu senti que em grande parte desses atores chaves,
O Fortec é importante, porque as universidades no Brasil, a pesquisa e desenvolvimento se realiza ainda em grande parte nas universidades. Então, isso é uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu já percebi isso ao ler no documento, nos vários eixos que tem. Eu acho que o Fortec, que representa a comunidade dos NITs das universidades, ela tem que ser um ator-chave em essas estratégias, inclusive na internacionalização, porque as universidades também colaboram com grupos internacionais. Então, é uma outra coisa, não sei o que vocês pensam. Isso é numa primeira leitura que eu fiz, mas foi assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção. Elvira, eu vou fazer um contraponto aqui. Com relação à página 63, né, eu acho que eu fiz uma leitura diferente, porque esse ponto 1.3 é o mesmo que que você falou? É desse? Que fala promover uma ampla e sustentada campanha pública sobre os prejuízos e consequências da pirataria e da contrafação para o financiamento de organizações criminosas locais. É porque tem estudos, né, enfim, tem vários estudos que revelam realmente que a participação, né, o financiamento pelos produtos contrafeitos, né, do resultado do produto contrafeito, para instituições criminosas, se eu posso usar assim. Então, ali eu não vi esse problema, não. O Estevam queria falar. Estevam. Eu queria só fazer uma observação. Boa tarde a todos. Que eu não vi também na parte do eixo da capacitação em PI, né, tem um item sobre capacitação. Eu queria reforçar também essa questão que foi falada, da Elvira, que a Elvira falou, sobre a questão da ausência das universidades. Capacitação, onde é que estão as universidades? É um principal, dos principais elementos de capacitação que teriam que estar presentes. Não sei realmente, não prestei muita atenção em relação aos outros eixos, né? Mas na parte de capacitação, ao meu ver, seria fundamental. Eu vi a lista de todos os integrantes daquele eixo, das entidades, e eu não vi uma universidade ali. Eu achei realmente muito estranho só queria chamar a atenção disso para vocês. Obrigado. No eixo estratégico 2, eu entendi que as universidades estavam aqui na comunidade acadêmica. Essa observação só em relação a essa questão da capacitação. Os outros eu não verifiquei com cuidado, mas eu também não cheguei a ver universidades também sentir falta em relação a alguns eixos também, a presença de entidades de ensino superior também. Entendi. Então, bastante o FRJ, né? Exatamente. Porque a UFRJ aparece bastante por conta da Escola de Belas Artes, né? E as outras são todas relacionadas eu acho que estão inclusas nessa comunidade acadêmica, foi o que eu entendi. Eu acho também que a questão do Profinit, que é um mestrado em rede, em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para a inovação, é um mestrado que envolve várias... todo mundo aqui, eu acho que a maioria conhece, né? Envolve vários pontos focais, mais de 30 pontos focais espalhados no Brasil inteiro. Também não se fala disso, né? Quer dizer, então, não sei. Henry? Só que eu vi no eixo 2, bom, o que eu entendi em relação a isso que o Estevam falou, Pois não. O Fortec está nos atores do eixo estratégico ponto 2. E aí eu entendo como o Fortec na parte dos NITs das universidades, é uma associação, é um fórum, eu entendi que seria aí. Aliás, as universidades se sentem representadas em termos dos NITs pelo Fortec. Existe uma ligação realmente, né, entre NIT e universidade. Às vezes pode não ser uma ligação tão direta, né, vamos dizer assim, mas existe ligação realmente. Agora, poderia ter, porque são, acho que, de todas as instituições de ensino, mas pode ampliar, quer dizer, a pós-graduação. Eu acho que o Fortec, como representante que tem atuado, ele tem que estar presente. A Tatiana colocou aqui no chat também que ela considera que seria relevante, sim, estar uma menção expressa, né?
Então, ok, eu acho que esse é um ponto que a gente pode ponderar todo mundo na hora da sua resposta. Agora o Henry queria falar. Bom, agora eu queria fazer só um comentário mais macro sobre 2 pontos, que foram 2 eixos que eu li. E aí eu vou convidar os colegas a uma reflexão conjunta aqui. Eu vou começar pelo eixo número 1, que é a questão de mobilização dos atores na cadeia. Posso pedir um favor? Alguém pode colocar o documento no eixo 1, por favor? Para todo mundo poder ver. Renato, é que eu estou no meu celular aqui, eu não estou conseguindo colocar. Pode compartilhar a tela no eixo 1? Ah, perfeito. No eixo 1, o que a gente observa, e, aliás, a impressão que eu tive, e eu gostaria de dividir com os colegas, é o seguinte: se fala muito de criar um centro de inteligência em propriedade intelectual para negócios. E mais para frente, se a gente descer na página, pode descer para a página de baixo, o Clemente, por favor? Ok, voltou aqui? Voltou. Renato? Tá, obrigado. Você pode ir para a página de baixo? E aí tem também a história não só do centro de inteligência, mas também tem como um pouco mais para baixo ali sobre a questão de um grande NIT, né? Seria um NIT nacional, coisa do gênero, tá? Então, a impressão geral que deu para ter aqui é que haveria uma intenção de ter algumas organizações centralizadas, né, que seriam de caráter nacional, com a criação de novos centros. Então, o comentário geral, que aí eu convido os colegas até a lerem os comentários que eu tenho nos post-its aí, que é até mais fácil do que eu ficar lendo, só para verificar se eu estou equivocado ou não, né, ou nessa leitura de que existe esse interesse de fazer estruturas centralizadas no Ministério da Economia, no INPI e na BDI. Inclusive, um comentário geral, que esses centros de inteligência em propriedade intelectual aqui, que aparece na página 97, de Centros de Inteligência e Propriedade Industrial, diz justamente isso: Ministério da Economia, a BDI e INPI. Né? Ao passo que, na minha opinião, pelo menos, seria muito melhor a gente pegar estruturas que já existem hoje, né? E a gente aprimorar as estruturas que já existem. Claro, pode ter como se fosse um back-office, uma estrutura que vai dar suporte às outras organizações. Um apoio aos NITs, um apoio, por exemplo, aos balcões do SEBRAE, só para dar alguns exemplos, e não criar um novo órgão que vá fazer isso de forma centralizada nacionalmente. Talvez a questão de ter um marketplace conjunto, aí tudo bem, porque é marketplace. Agora, todas as outras ações dos NITs, por exemplo, tem que ser fomentado no NIT local. E uma coisa muito importante, sem ter que contratar mais gente, sem ter que mudar a estrutura, simplesmente dando mais recursos e mais condições para quem já trabalha poder trabalhar melhor. Quem já trabalha e poderia estar trabalhando melhor com propriedade intelectual, trabalhar melhor. E não a ideia de criar um centro novo que vai fazer essas coisas e não ter nenhum comentário sobre apoio àquilo que já existe. Então, eu queria até ouvir os colegas, se alguém mais fez a leitura, tem opinião parecida ou não. Então, eu, na verdade, eu não tenho, não. No item 5, logo da parte inicial, deixa eu ver qual é a página aqui, página 56, eu entendi que era exatamente o que você está propondo a mesma coisa que eles, porque o objetivo seria estudar um modelo para criar um escritório nacional de transferência de tecnologia, IPI, vou ler como está aqui, que eu acho que vai ser melhor do que entidade de governança que se correlacione com os NITs de ICTs públicas para prover visibilidade e transparência nos ativos da propriedade intelectual públicos disponíveis a fim de alavancar oportunidades de negócio. Eu acho que não foi, o objetivo não foi centralizar e acabar com os NITs. Não, foi ter um órgão para ser o ponto de união, entendeu? Para estruturar, porque a bem da verdade a gente tem muito NIT inoperante, que só existe no papel. Então, eu acho que monitorar as ações e contribuir para isso de maneira, centralizar essa gestão de forma objetiva, eu não vejo como sendo um ponto negativo. Isso eu vejo como sendo positivo.
só fazer um comentário. É que como essa história de criar um nacional não tem nenhum comentário em fomentar os NITs locais, aí que fica esse desequilíbrio. Tá mas aqui é criar um escritório nacional de transferência de tecnologia, entidade de governança que se correlacione com os NITs. Ou seja, eles vão se relacionar com isso, essa centralização. Então, deixa eu fazer uma pergunta, então. Onde que você está vendo que a gente vai, como política de estratégia de propriedade intelectual, fomentar os NITs, ajudar os NITs que já existem? Onde está escrito nessa proposta, Ana? Então, aqui embaixo, aqui nas ações dela, que deverá se propor a promover a interação, implementar, aumentar a capacidade de estabelecer gerenciamento, estimular os licenciamentos, aprimorar, aqui incentivar e facilitar a implementação das práticas. Mas então, Renata, é isso, mas faltou assim, por meio dos NITs, né? Ou não, ou será que não? Eu estou enganado. Mas eu acho que está parecendo que vai centralizar isso numa organização, e não que eles vão ajudar os NITs a fazerem melhor o que já fazem. Pois é, eu acho mas que... está aqui no 5.1.1.2, implementar o marketing. Aqui é uma indicação, porque para mim, eu não fiquei com essa dúvida, mas está aqui, ó. Implementar o marketplace nacional de ativos de PI disponíveis para a cessão, provenientes de recursos exclusivamente públicos e geridos por NITs públicos, ou seja, tem NITs. Então, ele não desconsiderou os NITs, ele criou um segundo órgão que seria o centralizador, o Escritório Nacional de Transferência de Tecnologia e Propriedade Intelectual. Foi como eu li. Diga, Clemente. Só tentando sintetizar um pouco do que eu entendi, eu concordo um pouco com cada lado aí, até porque todo mundo está com um objetivo comum. Eu acho que um ponto focal para os NITs, aliado a um investimento nesses NITs, é algo positivo, é bacana, poupa tempo, poupa burocracia e tudo. A questão é que eu fico preocupado desse ponto focal entrar em detrimento de investir aos NITs. Então seria a gente pôs um ponto focal lá que vai trazer, mas não vai ter recurso para NIT, tudo. Isso Mas você concorda que ele seria um meio? E quantos NITs não são produtivos e aí, de repente, com esse estímulo que tá propondo, se torna? Eu concordo que um ponto focal é positivo. Isso, a gente está na mesma página. O que eu não concordo é, vamos dizer, colocar a solução inteira na criação desse ponto focal. Os NITs têm que ser fomentados também. Cada um que está dentro de um locus que conhece melhor tem que ter autonomia e soberania para fazer, para promover ações. Eu me preocupo com um ponto focal. Se for um ponto focal de informação, mesma página. Gosto, eu acho bom. Eu me preocupo que se esse ponto entrar no lugar de empoderar esses NITs, entende? O que vocês... A gente pode sugerir, a Tessia quer falar, mas deixa eu só concluir, Tessia, aí você já pode emendar, já abre o microfone. Eu acho que aqui a gente pode até sugerir uma nova redação, e não vejo problema com relação a isso, mas eu não vi dessa forma que excluiu um em detrimento do outro. Realmente não foi essa a minha interpretação. Faltou clareza, né? Concordo com você. Faltou clareza de deixar assim, vai entrar, mas e aí? Isso. Eu acho que a gente pode deixar mais claro que vai favorecer os NITs. Isso, e propor ações mais específicas, né? Tessia. Opa, boa tarde a todos, boa tarde, Renata e demais. Boa tarde. Não, era exatamente isso que eu ia falar, entendeu, Renata? Então, assim, vocês já discutiram porque, assim, como NIT, cada região, cada NIT tem suas particularidades, e por região o Brasil é extremamente diverso, então, muitas vezes uma ação que contempla uma parte, né, não contempla outros, né? Eu já venho participando de associações há muitos anos e é muito bom quando você tem alguém que está lá naquele guarda-chuva, mas a gente também não pode deixar de pensar aí na redação, de reescrever. Eu entendi a tua posição, Renata, o que você falou aí. É só como está escrito, que a gente, muitas vezes que está no papel, não reflete aquilo que a gente estava realmente pensando em fazer. Então, eu concordo plenamente aí com o que o Ávila estava falando. Perfeito. Então, falando de uma nova redação, queria sugerir que ao final de cada uma dessas frases,
que estão aqui, tem que estar escrito a frase, por meio do fortalecimento dos NITs ou conjuntamente com o fortalecimento dos NITs, para não dar essa impressão, deixar bem claro que a gente quer fortalecer o sistema já existente. E aí eu queria fazer um outro comentário com vocês sobre esse mesmo ponto também. Vamos falar do Centro de Inteligência Tecnológica em Propriedade Intelectual Empresarial, certo? Está mais para cima ali. Então, se fala da criação de um Centro de Inteligência Tecnológica ou de Propriedade Intelectual. E aí volta. O SEBRAE já tem esse papel, o SENAI já tem, as agências Embrapi já existem. A gente tem que fazer com que esses atores que já existem sejam fortalecidos para que possam fazer ainda melhor. Porque não tem sentido você falar de um centro de inteligência empresarial de propriedade intelectual. Propriedade intelectual é uma das formas de inteligência que se correlaciona com todas as outras formas de inteligência, mercadológica, científica, seja lá o que for, né? E não tratar propriedade intelectual de forma apartada. Aliás, esse é um comentário geral que eu faria, a impressão que eu tenho, parecida com a que o Clemente colocou, é que está se tratando de propriedade intelectual de forma muito separada do restante. E ao passo que propriedade intelectual tinha que estar inserida no restante, e não ser tratado de forma separada. Mas, Fabiana, pode falar, pelo amor de Deus, gente, não precisa pedir não, é só... Oi, não, já foi muito lá atrás, até já foi um pouco respondido, mas é reforçando a importância de estruturar, né, e incentivar os NITs, exatamente pela questão que depois vocês vieram a falar, que nem todas as regiões, principalmente aqui no norte, os NITs são operacionais dentro das universidades, né, e eles precisam cumprir, né, a Lei 10.973, 2004, já fala das estruturações do NIT. A gente já passou quase 20 anos, né, e isso ainda não foi implementado, isso precisa ser implementado, porque senão a gente sempre vai ter essa lacuna brasileira de algum lugar que tem o NIT funcionando, vai ser maravilhoso como a Unicamp. Em outros lugares que o NIT não funciona, é um desastre total, as universidades não conseguem instituir contratos com empresas, não conseguem transferir suas tecnologias, e essas lacunas continuam abertas. Então é importante, reforçando essa importância que o Henry mencionou, da palavra NIT nas ações, né, e era isso, tá? E que nem em todos os lugares esses NITs são operantes, como já foi falado depois. Obrigada. Obrigado, Fabiana. Eu vou até aproveitar que a Fabiana ela trabalha numa grande rede relacionada à biodiversidade. Não são só NITs, são organizações como, por exemplo, a rede Fito da Fiocruz, ou que é gerida em grande parte pela Fiocruz, é um ator que faz um papel muito grande na questão de acesso à biodiversidade, por exemplo, capacitação de comunidades locais. E não necessariamente é um NIT, mas é um ator já presente. Então, a ideia toda de não ficar falando de centralizar muitas coisas em um lugar, é porque tem muitos atores que são importantes e precisam ser considerados e precisam ser fortalecidos. Pois é, trazendo até um paralelo aí, com a parte que a gente discutiu então, aqui. A Elvira fez uma boa ponderação aqui, Clemente, desculpe, eu estava olhando aqui o bate-papo, sem problema. ela colocou que geralmente quando o NIT não funciona, o problema está na administração central da universidade, concordo plenamente. E aí ter um órgão nacional que vai fazer esse monitoramento e dar o suporte, pode ser uma boa solução sim, não? Sem dúvida, Renata. Suporte é fundamental. O que não pode é atropelar as coisas e fazer com que seja nacional. Eu posso ter tido uma leitura errada, mas a impressão que eu tive, quando em nenhum momento você fala de fortalecer e ajudar a criação do local, eu fico com a impressão de que a tendência é querer centralizar. E essa ideia da tendência de querer centralizar, ela também é expressa quando você fala desse centro de informação, de inteligência tecnológica, que é centralizado mais uma vez e esquece do SEBRAE, esquece do SENAI. Não estou falando que esquece, mas deixa de mencionar aqui. Então, quando a gente vê que não está mencionando, fica parecendo que é Ministério da Economia com a BDI e com a INPI, que, aliás, aí eu não estou nem inserindo. Na página 97, é exatamente isso que ele fala. O Centro Nacional de Inteligência em Propriedade Industrial, até muda o nome,
ele é do INPI, a BDI e Ministério da Economia. Caramba, e cadê os outros atores? Né? E cadê o CGE, por exemplo, que tem esse papel? Né? Então, eu acho que está faltando essa integração. E aí eu queria só pedir um favor, eu não queria monopolizar muito, mas é só para falar um pouco sobre o item 3 também, Clemente. Você consegue ir para o eixo 3, Clemente, na tela? Tatiana, você não quer. Você pode. Acho que seria legal a gente ouvir, Tatiana. Tatiana? Não, eu só estou fazendo esse... Desculpe, viu, Tatiana? Que eu sei que é horrível quando a gente não quer falar, e a pessoa inconveniente, eu. Desculpa. Não é que eu estou ouvindo as discussões e eu só coloquei os comentários ali, que é assim, da minha impressão, né? Quando eu vi essas coisas, eu me fixei, não consegui ligar meu vídeo, eu me fixei, foi justo nisso, qual o papel das universidades, né? Não vai confiar nenhum papel de destaque, né? Ou qualquer papel que seja, as universidades não vai armá-las, né, com isso, é uma coisa muito preocupante. A única coisa que tem essa relação é nessa parte que fala dos NITs, mas colocando os NITs sobre um controle de um centro de inteligência que não está bem estruturado, isso ficou muito esquisito, sabe? Então, o que eu penso é que tudo que está apontuado lá é super importante, mas a estratégia não pode ser essa centralizadora, porque o Brasil é grande demais, as universidades têm focos diferentes, eu sou de Goiás, muitos dos grupos de pesquisa se interessam em pesquisar coisas que são voltadas à comunidade da região, sabe? Ou pesquisar produtos naturais do cerrado. E isso tem um valor diferente. Mas, assim, o que eu percebi, né, é que, assim, pensar em controlar o NIT só vai fazer com que a diferença, né, entre os NITs do sul, os NITs mais para o interior, vai só aumentar, né? Essa é uma preocupação. Se esse é um plano nacional, então a gente tem que buscar desenvolver o que também não está desenvolvendo, né? Exatamente aquele ponto. Tem dois... Pessoal, só queria complementar a fala da Tatiana, ainda em relação à questão, a gente tem uma diferença de acesso à informação quando a gente está na região norte, de quando a gente está um pouquinho mais próximo do centro-sul, né? Então, o que acontece? Hoje, nos últimos anos, a gente vem percebendo, até pela própria atuação do Profinit, que a qualidade técnica das pessoas que trabalham no NIT, ela vem progredindo, ela vem melhorando, né? E esse impacto direto da formação desses novos profissionais, que é uma rede que está atendendo a quase que o nosso país inteiro, para a formação de profissionais dentro da área, está gerando impacto nos NITs, mas pensar num centro de integração para poder falar em escalas de maturidade de NITs diferentes, porque assim, a gente não vai poder falar em, tem NIT que é ineficaz. Não acho que seja ineficaz, eu acho que a gente tem problemas estruturais que vão desde a própria definição de cargo para ficar não existe um concurso público para uma pessoa entrar para ficar no NIT. Geralmente é um desvio de função de um professor que acaba assumindo a função, de um técnico que acaba assumindo a função. Não entrou para trabalhar com gestão da inovação. Então, quando esse profissional que está ali, às vezes só passando uma chuva, não fica muito tempo, obviamente você vai ter uma baixa de qualidade. Então, em muitos NITs, se você for observar, principalmente na região norte, você não tem ainda esse profissional que já está há muito tempo lidando com a propriedade intelectual e processos de transferência de tecnologia, e aí você tem um desnível. Quando a gente vai falar numa centralização, eu acho um pouco complicado, porque assim, a gente está num processo de amadurecimento profissional completamente diferente. Então, quando a gente fala que negociações de transferência de tecnologia, elas vão ser balizadas de uma forma centralizada, me preocupa porque, primeiro, a propriedade intelectual é estratégia de negócio, né? Então, em alguns momentos, para determinado empresário, vai ser interessante segredo de negócio, em alguns momentos, para uma universidade, vai ser interessante uma patente, visando um futuro licenciamento. Então, essa visão estratégica é que eu acho que a gente precisa visualizar as nossas desigualdades regionais, né? Se centralizar seria interessante.
a Celeste, a Maria Celeste colocou a preocupação dela de ter um órgão centralizado, que poderia ser mais um espaço de poder e dispersão de recursos. E peraí que eu vou achar, a Elvira trouxe o CAPES e o CNPq. Na verdade, eu entendi que ela estivesse colocando como sendo deles a responsabilidade para monitorar a atuação dos NITs e a sua eficiência. Então, me parece que, e aí com base em tudo que foi discutido aqui, eu acho que a gente pode colocar lá no Slack para discussão a questão de: é interessante ter um órgão centralizador, sim ou não? Será que a gente já pensa numa estrutura regional para difusão? Ou a gente, na verdade, deve provocar que esses indicativos e acompanhamento seja feito pelo CNPq? Eu não sei se o CNPq seria a instituição CAPES ou CNPq, eu tenho dúvida. Mas eu, enfim, ia trazer aqui a discussão. CAPES certamente não, porque CAPES é de capacitação, né? Não é o papel da CAPES falar de NIT. O CNPq, na minha opinião, ele tem um outro caráter também. Mas, de qualquer forma, não seria... Perdão, mas de qualquer forma, eu acho que talvez mais do que como vai ser feito é a essência. Você vai centralizar, vai criar mais um centralizador, ou a gente vai fortalecer quem já existe para fazer uma rede dispersa com hubs de excelência, que, aliás, foi a sugestão que eu tinha colocado nos meus comentários por escrito. Quem estiver lá no eixo número 1 vai ver que está escrito dessa forma lá. Bom, de qualquer forma. Eu acho que a gente está... esclarecer, posso? Depois. Pode, vai lá, Elvira. Não, na realidade, por que eu acho que, claro que isso não exclui, a gente está sempre reclamando de que a propriedade intelectual, as patentes, a inovação, ela não é vista como critério de avaliação. Quem avalia as universidades é a CAPES, os programas. Sim. Tá? Então, ela não pode retirar. E o CNPq é uma agência de fomento, que também avalia como o dinheiro é colocado para os seus projetos. Ela tem que ter retorno. Então, esses já são instituições que já existem, e é uma maneira de ampliar, que não ficaria muito, que seriam as mesmas pessoas, a estrutura já está existente. O que poderia se fazer é agregar, para dar uma estrutura melhorada. Você não vai fazer uma coisa nova, que para mim significa a partir do zero, ou tirar pessoas, é só agregar. Então, e até pode aprimorar. E aí estaria, o que eu entendo, o SEBRAE, o SENAI, que já também são instituições, organizações que atuam nesse sentido, podem colaborar, formando uma rede. Mas uma rede não é necessariamente centralizada, é rede. Ela funciona com hubs. É isso, é nesse sentido que eu digo. Isso mesmo. Eu acho que a Celeste e outros colegas, voltando para o eixo 1, eu vou pedir até para o Clemente manter aqui a tela no eixo 3, que a gente já vai falar dele. Eixo 1, que é uma coisa muito importante. Criar um novo centralizador, ou a gente fomentar aquilo que já existe e fortalecer as redes. E se para isso for necessário criar um central que vai ajudar os outros, ótimo, mas o objetivo não é um que centralize, mas um que apoie o descentralizado, apoie a criação de redes. Eu acho que isso é uma questão conceitual, sim, de estratégia. Centraliza tudo num nacional, ou a gente vai fortalecer as redes e trabalhar com uma rede dispersa. Para mim, esse é o ponto quando a gente fala tanto do centro de informação, quanto quando a gente fala, por exemplo, dessa questão do NIT nacional. Tá? São conceitos diferentes. Né? Mas, de qualquer forma, só para a gente não ficar preso no item 1, eu queria voltar para o item 3, porque talvez minha conexão caia daqui a pouco e aí eu não vou conseguir mais estar com vocês. Mas vamos lá. Tem o eixo estratégico 3, que é a questão de governança. E aí uma coisa que me chamou muito a atenção aqui é que
Você pode descer para a próxima página, Clemente? Primeiro que a questão de governança fala que os atores são muito importantes, vários deles. Mas a gente teve uma fase de mobilização nessa estratégia que foi muito baixa. Acabou ficando uma coisa assim de quem conseguiu participar no começo do ano, participou, e a gente sabe que a representatividade não foi muito grande ali, principalmente de alguns setores da economia criativa, né? Aqui a gente volta a falar da questão dos escritórios, né, dos fortalecimentos, e aí uma coisa muito interessante. Para mim, ficou uma coisa muito focada nos órgãos de governo, como se a governança fosse feita, pelo menos a minha leitura, a impressão que eu tive lendo isso aqui, foi cadê os outros atores do ecossistema? Né? Cadê o Fortec? Cadê a ANPEI? Cadê as outras organizações que trabalham justamente nessa questão institucional? Para mim, fortalecer um Fortec, fortalecer uma ANPEI, fortalecer uma ABIT, uma ANPROTEC, é uma forma da gente fortalecer a governança. E aqui eu vejo que, mais uma vez, existe uma tendência a se centralizar. Você só vai ver aqui praticamente os escritórios são órgãos de governo. Como se a responsabilidade dessa governança não coubesse a sociedade de forma geral. E aí tem um risco muito grande. Se a gente depende, centraliza demais isso em estruturas governamentais, quando você tem mudanças de governo, as coisas mudam muito rápido. E uma forma que a gente tem de governança para evitar que mudanças de governo mudem uma estratégia de país é justamente a gente usar as organizações da sociedade civil organizada e empoderá-las para que elas sirvam como um tampão, para evitar que mudanças de governo levem a mudanças de estratégia. Então, esse é outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, queria até ouvir os colegas, não sei se essa impressão é só minha, se outros colegas também têm a mesma impressão. Eu tenho essa mesma impressão, Henry, e exatamente que são essas outras associações, porque, na realidade, a propriedade intelectual é da sociedade. O governo é uma parte da sociedade, tudo bem que ele representa, mas ele não pode tomar a frente, centralizar. O setor produtivo tem que estar aí e também o setor formativo, que é a hélice tríplice. Ela tem que estar presente, essa rede, em todos os momentos, tem que permear toda essa estratégia. É estratégico que todos os agentes, os stakeholders mais importantes estejam ali presentes, senão não vai dar certo. Eu vi que a Renata postou uma pergunta falando de metas, Renata. Eu só vou colocar mais um ponto, e aí eu prometo que eu não vou mais interferir hoje. Não, mas não foi para você, não. Foi para a Tatiana. Na verdade, porque eu estou respondendo ao comentário da Tatiana. Mas eu vou aproveitar e falar de metas, pessoal. Clemente, você consegue ir lá para o índice, onde está o item dos indicadores? Está lá no começo do documento, que ele fala quais são os indicadores que vão ser utilizados nessa estratégia. Eu acho que está bem no início mesmo. Você pode até olhar pelo índice, que é melhor, viu, Clemente? Eu acho. Bom, resumidamente, pessoal, as métricas que foram colocadas, elas são basicamente métricas quantitativas de número de pedidos de proteção por habitantes, por empresa, por isso, por aquilo. E são todas métricas quantitativas de pedidos de proteção intelectual. E aí, eu acho que em pleno ano de 2020, a gente ainda se fixar em quantidade de patentes, quantidade de marcas como métrica, é um erro que a gente não pode continuar cometendo. Gigante. Tá? Então, você consegue ver lá, Clemente? Acho que tem ali na parte de métricas. E as métricas são da OMP, tá, pessoal? Só que não é porque são da OMP que elas são corretas. Né? Hoje tem muito mais métricas de impacto, além dessas aí. Henry, Fábio aqui. Como a gente pode intervir aí, porque indiscutivelmente precisamos de métricas qualitativas. Então, no meu caso, Fábio, o que eu propus para essa estratégia é que deveria ter pelo menos mais 2 eixos estratégicos que para mim, antecedem até a própria estratégia. Uma delas é a parte de indicadores e métricas,
Porque se a gente usa a régua errada, a métrica errada, o norte errado, a gente vai para o lugar errado. Então, métricas e indicadores são estratégicos. Se a gente não define muito bem quais são as métricas, a gente vai errar. Certamente. Né? Ainda mais quando a métrica é quantitativa meramente. Que a métrica mais fácil de ser batida é essa. É só você falar que o pedido de patente custa R$1 e que todo mundo pode depositar patente, que você multiplica, cola 10, 20, 30 mil pedidos de patente. O que isso vai resolver para o nosso país? Nada, né? E aí outra coisa que eu vejo que é outro item fundamental que também faltou, na minha opinião, como eixo estratégico, que é mobilização e interconexão dos atores. O que acontece? A gente tem um problema hoje de dispersão muito grande entre os atores. Né? Então a gente precisa conectar. Esse trabalho, até mesmo pela própria metodologia proposta pela ONG, os dois, né? A integração entre políticas existentes, que tinha a ver com o eixo 3, e essa integração entre os atores, a mobilização dos atores, dos stakeholders. E quando eu digo stakeholder, eu digo stakeholder, inventor, empresário, as universidades, os centros de pesquisa, né? Isso tudo tem que estar mobilizado para você até poder construir uma estratégia. E a gente pode perceber que a estratégia, né, do ponto que a gente está agora, pouco teve de mobilização da sociedade de forma geral. Quantos de nós se mobilizou de fato para fazer isso? E olha que nós somos grande parte aqui especialistas em inteligência virtual. Agora, pergunta quanto que o Sindicato dos Músicos, a Associação de Bares e Restaurantes, a Academia Nacional de Gastronomia, a Academia Nacional de Ciências, a SBPC, quanto que esses atores foram, de fato, acionados e participaram num processo como esse, de criação de uma estratégia, e no final das contas, quem é o usuário do sistema? É o cientista, é o empresário, é o inventor, que na verdade não foram ouvidos. Então, como que a gente vai criar uma estratégia se a gente não ouve, de fato, quem está na ponta da linha? Então, respondendo a sua pergunta, 2 eixos estratégicos, para mim, antecedem a essa estratégia, e na verdade, você vai falar, nossa, de onde que o cara tirou isso? Eu tirei isso do guia da própria ONG sobre criação de estruturação de estratégias nacionais de propriedade intelectual. Se vocês pegarem, está lá no nosso Slack, aliás, aqui nesse documento comentário eu coloquei o link e tem até o número da página que indica claramente que o primeiro passo, antes de falar de estratégia, é a mobilização dos stakeholders. Porque, na minha opinião, ainda está por ser feito. Só que a gente está na fase final da estratégia. E a gente não mobilizou os stakeholders ainda. E a hora, desde o início que foi comentado, que quem está aqui na ponta é quem mais sente isso. E resultados é uma coisa muito perigosa. Por várias atividades que eu já tive envolvido, como presidente de associação e tudo, o famoso GO, gestão orientada ao resultado, e na hora que você faz a questão, funcionou? O resultado é não. Porque eu acho que falta muito isso, a questão qualitativa. Porque eles apresentam dados numéricos e você não tem o resultado efetivo. Tá? Eu estou colocando um ponto de vista aqui de quem está na ponta. Pessoal, eu fiz um monte de comentários aí e tinha prometido que eu não ia falar mais. Então eu vou cumprir com a minha palavra a partir de agora. Tá? Então, deixo com vocês aí comentários. Renata, colegas. Olá. Sobre a questão da CAPES, e vocês comentaram aí que a CAPES seria fora, eu acho que a CAPES tem que estar totalmente dentro, inclusive a CAPES que para mim teria a função de fiscalização das metas dos NITs, uma vez que as universidades são ligadas à CAPES. E a CAPES também precisa, né, se fortalecer quanto ao entendimento e cobrança e capacitação de TI dentro das universidades. Porque muitos pesquisadores e inventores, eles não são valorizados porque eles não publicam, eles inventam. Então, eles não podem publicar para inventar e aí eles não são valorizados porque a CAPES não consegue ter esse entendimento. E publicar patente também não é inventar. Patente concedida poderia ser uma métrica. Né? Eu e o Alexandre Vasconcelos, que está participando também da reunião, a gente tem um artigo que a gente está vendo isso. A
patente concedida pode entrar como uma metrificação, mas a patente solicitada não. Só isso, obrigada. Eu acho que a exceção seria solicitada e licenciada. Isso. Aí demonstra... Oi? Não, pode seguir, eu vou falar depois. Não, pode falar, desculpa. Não, tudo bem, fica à vontade, eu falo a seguir. Então, é porque eu acho que teria, sim, patente concedida, né, ou um pedido objeto de licença, porque tem o valor agregado aí que já estaria sendo reconhecido, né. O Henry pode falar, acho que é melhor do que você ficar colocando aqui escrevendo. Pode falar. Então era isso, meu comentário, Alexandre. Um ponto que eu gostaria de comentar, né, é sobre essa questão da métrica, né, da patente como um proxy de inovação, né, e de atuação dentro dos NITs, né. Isso, o depósito por si, né, é um primeiro passo, né. E a gente, há uns anos atrás, escreveu um artigo que é qual o destino das patentes das universidades brasileiras, né. E aí, nesse artigo, a gente cria um indicador de sucesso no patenteamento, né, que é justamente esse olhar para a questão da patente concedida, né. A gente não chegou a conseguir analisar transferência de tecnologia, né, mas a gente analisou a atuação dos NITs em relação ao sucesso no patenteamento. Então, do que foi depositado, o que realmente se transformou numa patente concedida, né? E o desafio é a gente conseguir levar isso para a terceira etapa, que é justamente o produto no mercado, né, gerando sucesso no mercado, retorno financeiro, né? Mas a gente não teve elementos para incluir isso, essa terceira fase, na nossa análise. Mas o nosso indicador já olha, além de depósito de patente, né, patente concedida. Então, a gente fez um indicador de sucesso no patenteamento justamente para tentar transcender essa lógica do quanto mais patentes, melhor. Então, não ficar numa disputa de quem deposita mais patente, né? E sem a preocupação na transferência da tecnologia, né? A universidade, ela não tem uma estrutura produtiva por conta própria, então um sucesso no patenteamento de uma universidade tem que necessariamente resultar num bom processo de transferência dessa tecnologia. Então, é uma tentativa de criar um indicador que, ao mesmo tempo, leve em conta a patente, que é uma das etapas da inovação, né? Ela passa, muitas vezes, pela patente, então, pode ser, sim, utilizada, né, dentro de um pensamento de proxy, de inovação, mas o resultado desse patenteamento, analisar esse resultado do patenteamento, é fundamental, né? E acho que em qualquer estratégia, né, deve-se aprofundar isso, porque senão corre-se o risco de, ao invés de perseguir inovação, perseguir um indicador, né, mal equilibrado de inovação. E aí a gente vê uma coisa que não nos interessa, que é instituições depositando um monte de patente sem resultado efetivo nenhum em termos de sucesso no patenteamento e de produtos no mercado, né? Então, essa é a minha opinião em relação a essa questão. Deixa eu só fazer um comentário, tá? Desculpa. Deixa eu só fazer um pedido, Alexandre ou Fabiana, e pode ser qualquer um dos dois. Vocês se importam de colocar o artigo de vocês lá no Slack, que eu acho que a gente pode mandar, inclusive, para subsidiar os nossos comentários. Eu gostaria, se você autorizar, obviamente, né, eu gostaria de citá-lo nas minhas respostas. Claro, isso está já publicado, vai ser um prazer. Só um comentário, tá, pessoal? Enquanto a gente está falando isso de todos nós concordamos,
a métrica que é usada nessa estratégia, ela é uma métrica meramente quantitativa de pedidos de patentes. Não, então, mas aí a gente tem que dar suporte, né, para essa alteração. Acho que isso aí é um ponto que a gente precisa impugnar certamente. Acho que esse aí não tem nem discussão aqui. E detalhe, tá? E tem várias das metas que são colocadas lá, colocar o Brasil entre o país que 10 países que mais tem pedidos de registro. Eu acho que ali está equivocado, até porque a base que eles usam para isso é aquele esqueci, aquele ranking de inovação. Global Innovation Index. Global Innovation, isso, e o Global Innovation não usa só o pedido, né? É um mix de dados, inclusive, que o licenciamento tem um peso adicional nesse contexto. Então, acho que a gente podia, inclusive, trazer uma parte, ver o que está no artigo do Alexandre e da Fabiana. Mas então, Renata, olha, só um comentário, tá? A gente, em 9 dias, não vai conseguir criar uma métrica. Isso deveria ser um eixo estratégico. Tem que ter um eixo estratégico. A gente tem que ter muito estudo, muita gente trabalhando nisso. Não é uma coisa trivial. Por isso que eu falo, como é que a gente vai criar uma estratégia se a gente não sabe nem como a gente vai medir o resultado? Minto. A gente está usando, a gente sabe por essa estratégia, vai medir por uma métrica que todo mundo sabe que está errada. Então, assim, como que a gente vai fazer uma estratégia se a métrica está errada? Você vê como são as coisas? Então, assim, não é questão de impugnar, nada disso, mas assim, espera aí, gente. Se a gente vai fazer uma estratégia, a gente tem que saber como a gente vai medir. Ah, mas não sabe como vai medir. Então, a gente tem que saber primeiro, antes de fazer a estratégia, porque senão a gente vai para o lugar errado. Eu acho que o nosso papel aqui, Henry, eu discordo um pouco, a gente tem que apontar que tem uma falha no critério, subsidiar com as informações, e é isso, entendeu? Acho então, que Renata, então é isso. Estou propondo que tenha mais eixo estratégico, gente. Você pode até discordar da minha opinião, Renata. Agora, eu acho que qualquer um pode ter o direito de sugerir isso. Aliás, esse é um ponto muito importante. A gente não é obrigado a ter concordância entre os membros do grupo. Nós estamos aqui para discutir. Alguns pode ser que apoiem, outros não. Aliás, um comentário, pessoal. Esse PDF que está disponível, que a gente está mostrando agora, ele está online. Se vocês não concordam de alguma coisa, acham que tem alguma coisa ali dentro, querem colocar novos pontos, é lá que a gente tem que concentrar. Porque ninguém vai conseguir fazer relatoria desse tipo de reunião. Então, tem opinião, posta no PDF. Discorda de alguma coisa, posta no PDF. Lá a gente vai conseguir discutir muito melhor de forma síncrona. Quem não participou dessa reunião também. Eu estou criando alguns pools lá no Slack para a gente colocar esses temas e provocando que as pessoas se posicionem, que eu acho que isso pode ajudar a enfim, ajudar a elucidar ou chamar atenção para alguns pools. Renata, eu só não estava querendo fazer isso porque que acontece? Olha, evidentemente, a gente estudou mais, a gente está organizando as coisas e acaba tendo um direito, entre aspas, de voz diferenciado. E eu não acho que isso seja correto. Então, assim, o local democrático para a gente fazer isso, não seja correto. Depois a gente pode fazer uma relatoria. Não entendi. Renata, como nós estamos conduzindo essas reuniões, vou dar um exemplo, vou me usar como exemplo aqui na reunião. A gente está usando, eu uso a palavra, interfiro no meio da palavra dos outros. Então não pode ser aquilo que a gente acha importante. Não, a gente tem uma ferramenta democrática que é o nosso documento compartilhado. Vamos escrever. Não, Henry, eu entendo, só que as pessoas, nem todo mundo vai querer entrar, ler e comentar. E votar é muito melhor para a gente entender se isso é por exemplo, a sugestão da CAPES, do uso da CAPES do CNPq como sendo órgãos de controle. A gente não tem que votar, Renata. Cada um pode dar sua opinião. Não interessa quanto. Não, mas aí quem não está aqui vai olhar e vai falar, olha só. Eu sei, mas não é pela quantidade. É quem não está aqui no participando, o documento está no Google Docs. No Google Docs, o Guimarães. Renata, pode só falar. para ver se eu entendi bem, a criação da votação no Slack seria mais uma provocação crítica para o pessoal pensar. Exatamente. Do que um resultado. Não, eu não estou preocupada com o resultado. Mas a provocação. É provocação. Isso. E aí eu vou ver, vão aparecer pessoas comentando a pesquisa, com certeza, entendeu? E só isso acho que a gente já está alcançando o objetivo da discussão.
que de repente o Henry, ou eu, ou você, a gente não tinha pensado na CAPES, no CNPq, ou vai sair um outro, entendeu? Enfim, esse seria o objetivo, porque eu acho que quando a gente simplifica, bem uma pessoa para e dá uma olhada, e só isso já leva a reflexão, né? É mais uma ferramenta de provocação do que para ter um posicionamento do grupo. É, lógico. Eu acho bacana. E essa questão de métrica, ela é bem sensível, porque, usando uma frase que a Renata usou, porque esse pessoal que mexe com propriedade intelectual não dá para ficar roubando frase assim à toa, né? A questão da patente licenciada é algo importante, porque os dois extremos são ruins. Se você não aceita nenhum tipo de patente, você prejudica muito o pessoal da academia que está transformando a atividade inventiva em produto. Mas se você aceita qualquer um, tem que pegar uma máquina de fazer patente com gerador de blá blá blá. Né? É uma questão bem sensível essa das métricas. Daria para fazer uma reunião de horas só nela. Mas só uma síntese, assim. Que eu gostei bastante que você falou da patente licenciada, porque ela parece uma coisa bem entre os dois extremos ali, é um ponto bem bacana de partida. Só frisar para não ficar em branco e acreditar quem falou, né? Eu acho bem importante que a gente mude a mentalidade para ver a patente como um ativo e não simplesmente como um número a mais, né? Então, por isso que, enfim. Maranhão, botei o link aqui para você do documento, para facilitar. O Fábio colocou que um ponto crítico é a questão das métricas, eu concordo. E eu concordo com o Clemente também quando ele diz que métrica é um ponto sensível e que a gente deve discutir. Eu vi que entrou um documento novo no Slack, mas eu não estou conseguindo acompanhar lá e cá. Foi você que colocou, Alexandre? Não, dá licença, eu estou querendo saber por onde eu incluo o documento. Você criou uma pasta no Google Drive, é isso? Não, lá no Slack mesmo. Eu vou fazer. Tá. Beleza. No próprio Slack, você pode colocar ali, ou no geral, e aí, ou no próprio item no eixo das métricas, que está no... Vamos ver aqui que eu estou meio perdida. Só lembrando que já são 17 horas e 30 minutos, né? E a gente tem um horário limite e muita gente tem outros compromissos, tá bom? Então, deixo com você aí para ir caminhando para o encerramento do dia e dando os encaminhamentos, tá bom? Tá bom. Adriana, a Adriana que colocou no eixo 2, né? Fala um pouquinho do documento que você colocou e aí a gente, enfim. Adriana? Oi, Renata. Eu aproveitei a dica que vocês deram para colocar os documentos. Eu não sabia que era você. Tudo bem? Sou eu. Diga. Então, coloquei lá no eixo 2 a dissertação do mestrado que fala do ensino da PI. Uhum. Só isso, porque você perguntou que documento que estava lá, fui eu. Aí só dei um alô, fui eu que coloquei. Não, tudo bem, era só porque eu porque não tem nada a ver com essa discussão de agora, por isso que eu botei lá quietinho, falei, ninguém vai ver, mas você viu, então... Não vi. Mas então, Adriana, eu acho ótimo, eu vou lá e vou ler, mas se você puder também fazer alguma provocação, se todo mundo colocar comentários, eu acho que a gente consegue fazer com que a gente evolua, porque na minha opinião, o nosso objetivo principal aqui, mais do que ficar no ponto a ponto, é criar uma consciência crítica ali para que todo mundo comece a se movimentar na mesma direção. Eu acho que isso seria um ganho e faria com que a gente conseguiria no momento 2 caminhar nessa nossa jornada. Então, 17h31, eu vou passar para o Henry antes que ele puxe minhas orelhas. Eu gostaria de deixar como lição de casa de todos nós agora, durante o final de semana. Né? Entrar no documento e postar comentários. Porque em cima dos comentários, a gente pode fazer um apanhado geral dos comentários que tem
e aí sim começar a colocar isso na forma, talvez até no documento, até separado, falando dos principais pontos e comentários que a gente teve no nosso documento de contribuições de leitura coletiva dentro do Slack, ok? Alguém tem alguma sugestão diferente de caminhamento fazer que não seja, vamos fazer o que a gente está pedindo há um tempo, que é, entra no documento do Google Docs, comenta por lá, e depois a gente faz um apanhado geral? Acho que não, está todo mundo de acordo. Então é isso. Acho que vamos encerrar? Alguém quer fazer algum comentário final? Eu gostaria. Três pessoas gostariam, então vai lá. Eu já falei muito. Podem falar antes de mim. Então vai lá, Letícia. O meu é rapidão. É só porque eu gostei muito dessa ideia do Henry e acho que valeria a pena, depois desse consolidado, a gente pensar, não sei se teria como a gente fazer um ofício, algum documento, para enriquecer um pouco essa questão. Porque, pelo que a Renata falou, até me corrige se eu estiver errada, não vai ser considerada a quantidade de informações, não vai ser considerado se foi uma associação ou se foi uma pessoa física, mas para que a gente tenha, de fato, voz, para que não fique mais um documento lá para inglês ler, sabe assim? Para que a gente tenha um ofício, não sei, assim, enfim, alguma coisa que vocês possam pensar nesse. Eles criaram um canal, né? Eles criaram um canal para receber os documentos que comentem, que não comportem ali naquele, enfim, no preenchimento do formulário. Então, acho que a ideia é a gente fazer esse documento e enviar. Não sei se com a subscrição das pessoas ou não, porque eu não lembro se quando a gente conversou, né, Henry, se você tinha dito que enfim. Não, a gente nem tem um documento ainda, então vamos pelo básico, que é o seguinte, vamos comentar, vamos criar esse documento. Tem 8 pessoas que comentaram, a gente tem 200 pessoas no nosso grupo. Não é possível que a gente não tenha mais comentários. Mas tem que usar a ferramenta, sabe? Porque senão as pessoas vão querer vir para a reunião para ficar falando. E não adianta falar na reunião, a gente precisa colocar num lugar comum. Então, sim, essa é a sugestão. E se vai virar um documento depois, se não vai, vamos ver. E se vai subscrever ou não, nem eu sei se eu vou subscrever uma coisa. De repente não importa. E assim. Aqui a gente não está para criar consenso. Aqui é um grupo para a gente poder pensar, ver opiniões diferentes, pegar novos conhecimentos e ver se a gente pode aprimorar. Basicamente isso. Posso falar rapidinho? Eu vou comentar, mas das coisas que eu entendo um pouquinho, assim, assuntos do Nietzsche, essas coisas que eu não domino muito, eu não vou muito, não é minha praia, então não vou meter o dedo, tá? Mas as coisas que eu tiver um pouquinho de domínio, eu prometo que vou comentar. Aliás, eu já comentei até no eixo 2. Era só isso, uma parte. Vai lá, Clemente. Clemente deve estar Ele saiu? O meu é mais porque assim, eu pelo menos hoje gostei bastante da reunião. Eu vi que a gente falou bastante sobre essa questão sensível das metodologias e essa incerteza que a gente tem se a centralização vai ser algo de conexão, algo predatório dos NITs, tudo. Eu queria deixar um exercício para todo mundo, né? Para que isso tudo que a gente está falando tem que se traduzir em ação em 9 dias ou menos. Então, dá uma olhada nos questionários e tudo e ver onde que é possível transformar essas questões, esses comentários em ação. Onde que eu posso falar dessa metodologia, onde que eu posso falar sobre essa coisa da centralização não está muito bem descrita, porque é um exercício que eu já estou colocando como dever de casa meu, queria compartilhar para quem quiser, porque são 9 dias para transformar em ação, né? Tá com o vídeo, agora falar a hora direitinho daquele jeitinho. Vamos lá. Então vou pedir para que todo mundo abra o vídeo então, e o Clemente tire a foto da tela, tá, Clemente? São 17 horas e 44 minutos. Encerra-se agora então a nossa reunião. Pessoal, obrigado mais uma vez. Vamos usar o nosso documento lá no Google Docs. A Renata vai postar um monte de outras oportunidades para a gente também. Um monte é ótimo. Todo mundo. Fica à vontade agora aqui também. Abração, pessoal. Tchau, tchau.